Bom dia, alunos aí do curso JV Concursos, professor Marcelo Sor História. Hoje a aula é Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa, ela é o marco da Idade Contemporânea, 1789. Bom, professor, quais são os antecedentes da Revolução Francesa? A Revolução Francesa, ela teve duas guerras externas, em 1756 a Guerra dos Sete Anos, contra a Inglaterra na América do Norte, por possessões territoriais lá na América do Norte, e a França acaba perdendo, e ao apoiar os americanos na sua independência em 1776, a França ela teve enormes gastos por parte do governo. Era uma sociedade totalmente estamental, ou seja, não havia mobilidade social, e a sociedade era dividida. Em primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza, os dois, ambos não pagavam impostos. Quem pagava impostos era o povo e a burguesia. O povo e a burguesia faziam parte do terceiro estado. O governo era da família dos Bourbons, Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Os dois em Versalhes representavam todo o luxo que representava os gastos aí do governo francês, gastando aí com uma nobreza muitas vezes aí incompetente e ineficiente, né? E aí parte da burguesia o intuito da revolução. O povo também na zona rural estava insatisfeito, já que não conseguia saldar seus impostos. A burguesia que vinha dos ideais iluministas, a burguesia vai liderar esse processo. E em maio de 1789, o ministro da Economia de Luís XVI, Jacques Necker, ele acaba aí propondo a Assembleia dos Estados Gerais. Portanto, como causa da Revolução, a gente não pode esquecer a má administração, e só o terceiro estado é que acabava aí pagando impostos. O ministro da Economia, Jacques Necker, ele faz uma reunião com todos os estados gerais a partir de 5 de maio de 1789, porém, este debate ele gera um impasse. Gerando esse impasse, ele, por exemplo, ele não consegue a votação. Em abril, os deputados dos Estados Gerais foram 569 da elite, o primeiro e segundo estado, e 578 deputados do terceiro estado. Portanto, o terceiro estado tem um número maior de deputados. Porém, a elite ficava num jogo político na votação a partir de maio de 1789 sobre a necessidade de, como é 2-1, né, a elite contra o povo, a elite então sentia no direito de ter uma votação mais expressiva. Isso gerou um impasse e até que, a partir de junho, do dia 20 de 1789, o juramento da Sala da Pela, onde na sala de jogos de Versalhes, ali o terceiro estado decidiu jurar uma Constituição, né? Dia 9 de julho já estão em Assembleia Nacional Constituinte, e aí, dia 14 de julho, o maior símbolo da opressão absolutista, que é feriado na França até hoje, o 14 de julho, aí nós temos aí a queda da Bastilha. A Bastilha era um enorme presídio onde indesejados sociais, né, presos políticos eram trancados lá dentro. Então, a Bastilha representava toda a opressão que havia na sociedade francesa. E, só recapitulando, dia 5 de maio de 1789, a abertura dos Estados Gerais, não se decidiu nada sobre a questão da votação, se a elite deve ou não pagar impostos, né? E isso, o povo já revoltado na zona rural, né? Esse episódio onde o povo na zona rural já começou a atacar propriedades eclesiásticas e propriedades feudais, isso foi chamado de O Grande Medo, até que no dia 14 de julho o povo invade a Bastilha, liderado pela burguesia, e a Bastilha acaba sendo destruída. O rei é transferido para Paris, no Palácio das Tulherias, para assinar aí uma declaração de 26 de agosto de 1789. Portanto, neste processo, a bandeira da França já está confeccionada,
com os ideais: a liberdade azul, a fraternidade branca e a igualdade vermelha. Sendo assim, não só a bandeira, como o hino francês, a Marselhesa, foi composto dentro da Revolução Francesa. O hino que termina, né, em 1792 como um hino de guerra. O hino da França até hoje, né, a Marselhesa. Portanto, 1789, dia 26 de agosto, a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelece dois princípios: a igualdade. Então, a pirâmide social, primeiro estado, segundo estado, juridicamente acabou. Então, todo mundo é igual, e a propriedade é um direito de todos. A propriedade é uma ideia do iluminista inglês, o John Locke. Então, no iluminismo, nós já vimos isso. Locke, ele acaba aí, né, estruturando a ideia da propriedade. A ideia da propriedade agora faz parte da Declaração da Revolução Francesa. Em 1791, por fim, termina a primeira Constituição da França. Numa primeira parte, então, nós temos as causas da Revolução, até que chega a queda da Bastilha, né? A Bastilha foi destruída, que representava o maior medo da sociedade francesa. 2 anos depois, em 1791, o terceiro estado consegue com que o rei assinasse a Constituição. E nós chegamos aí numa parte em que o terceiro estado acaba aí tomando o poder, né? E aí, com o terceiro estado, ao assumir este poder, nós temos aí a divisão do terceiro estado. Professor, mas quem era o terceiro estado? Era o povo, artesãos, mendigos, trabalhadores urbanos, servos, né, na zona rural, e a burguesia. Então, cabe aí ao terceiro estado liderar este processo. Só que o terceiro estado não tem só rico e também não tem só pobre. Começa aí a divisão do terceiro estado de acordo com seus interesses. A grande burguesia vai formar o partido girondino. A pequena burguesia vai formar o partido jacobino. Os mais pobres, trabalhadores, artesãos, urbanos, vão formar o partido do sans-culotte. Culotte em francês é calça. Era uma calça, uma espécie de meia que os nobres usavam. E quem é pobre, então, não tem condições de comprar essa meia. Então, portanto, nós temos aí o sans-culotte, que era a agremiação mais pobre, que são amigos dos jacobinos. Girondinos, a grande burguesia; os jacobinos, a pequena e média burguesia; os sans-culotte, os mais pobres. E aí, bom, quem começa a governar neste processo em 1791 foi publicada a Constituição. Em 1792, os girondinos, a Convenção, começa a governar. Portanto, em 1792, nós temos aí o governo girondino, um governo burguês. A inflação disparou, o povo está descontente, e o que acabou com o governo girondino? A Áustria, num complô da elite, a nobreza francesa com a Áustria, pretendia invadir a França e acabar com a Revolução. Os austríacos são derrotados dia 20 de setembro de 1792 na Batalha de Valmy. E aí, com a derrota da Áustria, cai a moral do governo girondino. Em 1793, nós vamos para o governo jacobino, portanto é um governo de esquerda popular. Os termos atuais, né, que nós usamos na política, direita e esquerda, vem daí. À direita ficavam os girondinos, à esquerda ficavam os jacobinos. Portanto, os jacobinos e os sans-culottes representam aí a esquerda revolucionária, né, que começa em 1793 e termina em 1794 com o governo de Robespierre. Robespierre, ele vai criar um órgão, um Comitê de Salvação Pública, que vai julgar o rei, vai julgar a Maria Antonieta e todos os contra-revolucionários. É este período que é a Era da Guilhotina, muitos até chamavam aí a Era do Terror, né? Muitos foram guilhotinados nessa fase, porque foi nessa fase que Robespierre procurava concentrar o máximo de poder para os trabalhadores e os mais pobres, implantando a lei do máximo, que foi o tabelamento de preço. Nesta época, a escravidão no Haiti acabou. O Robespierre implanta a questão aí do voto universal masculino, que, de acordo com
o artigo da Constituição de 1791, liderada pela grande burguesia, o voto era censitário, só votavam os mais ricos, que tinham uma renda maior. Com o voto universal masculino, todos podem votar. A lei do máximo, a questão do voto universal masculino, o fim temporariamente, né, da escravidão no Haiti. Então, tudo isso fez parte do governo jacobino. É claro que quando o governo jacobino acaba, a escravidão no Haiti, colônia francesa na América Central, a escravidão volta. O Haiti, 10 anos depois, consegue a sua independência política do governo da França. Robespierre, ele acaba julgando o próprio rei, né? Em 1793, o casal real acaba morto na guilhotina. E o Robespierre, quando ele, na virada do ano, janeiro de 1794, ele acaba condenando os próprios amigos jacobinos a uma dissensão, a uma divergência dentro do próprio partido, e o Robespierre acaba perdendo seus apoios políticos partidários. E aí os girondinos aproveitam disso e acusam Robespierre, né, de crime contra a sociedade, provocando, dia 27 de julho de 1794, a reação Thermidoriana. Os ricos, portanto, voltam ao poder. Com que nome? Diretório. Então, no caso, o diretório ele acaba sendo um governo burguês, né? E no término do governo jacobino, em julho de 1794, a reação Thermidoriana. Mas por que esse nome? A Revolução Francesa ela criou um novo tipo de calendário, baseado nas estações do ano, contra o calendário cristão. Né? Então, terme, verão, né? Thermidor, reação Thermidoriana, em 1794, os ricos acabam voltando com 5 diretores girondinos. É um governo burguês e que havia eliminado o líder da oposição, o Jean Marat, né? E o Robespierre também foi guilhotinado dia 27 de julho de 1794, e com a eliminação dos líderes da esquerda, o governo girondino volta. É um governo burguês que vai de 1795 a 1799, e houve revoltas tanto de nobres no sudoeste da França, a revolta da Vendéia, quanto revolta de pobres, a conspiração de Graco-Babeuf. Babeuf, por exemplo, na conspiração dos iguais, queria que os ricos e os nobres dividissem seus bens entre os mais pobres. Babeuf é chamado aí na história de um pré-socialista. Né? E a França, um governo burguês, pretende aí ampliar o seu comércio na Europa. Só que naquela época a Inglaterra já tinha a Revolução Industrial e, no caso, o comércio inglês era hegemônico ali no contexto europeu. E aí, no caso, a França pretende aí impor, né, o seu comércio, mas através de que maneira? Guerra, é aí que se destaca o governo de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele começa, né, liderando a guerra contra a Áustria em 1797 e contra a Inglaterra em 1798, uma batalha naval. Em 1797, a guerra contra a Áustria. Ele vai fazer o Tratado de Campo Fórmio, onde ele vai dominar o norte ali do comércio norte da Itália. Ué, mas por que Itália? Naquela época a Itália e a Alemanha não haviam. Então, no caso, o norte da Itália pertencia à Áustria. Então, se guerrear contra a Áustria, a França consegue ali um comércio no norte da Itália. Já na Inglaterra, a batalha foi no Egito com a Inglaterra. Em 1798, Napoleão perde a batalha naval. Né? Mas por que o Egito? O Egito era a linha de comércio da matéria-prima que vinha da Índia, colônia inglesa, para a Europa. Se bloquear ali o Egito, a matéria-prima não chega na Inglaterra, o que provocaria aí um prejuízo na economia britânica. Napoleão perde essa batalha naval, o diretório sendo questionado, porque é um governo de burgueses, e aí, no caso, para que os ricos burgueses se mantivessem no poder, eles fazem um acordo com Napoleão. Napoleão volta do Egito, dia 9 de novembro de 1799, ele dá o golpe do 18 Brumário. Portanto, galera, são 10 anos de Revolução Francesa, de 1789 a 99. Então, são 10 anos de todo esse processo revolucionário, que culmina no golpe do 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. E
fechando assim esse ciclo de 10 anos de Revolução Francesa, que é a marca da Idade Contemporânea. E como que as ideias da Revolução Francesa, na próxima aula, foram expandidas aí na Era Napoleônica. Um abraço, curso JV Concursos, História com vocês aí.